economia circular. Professor, aproveitando aqui, quais são os exemplos que a gente pode dar da economia de Francisco, que na vida das pessoas a gente tenha isso de maneira prática? Um consumo consciente, a gente saber o que a gente consome, um consumo próximo da nossa escala, ter relações de afeto. Agora mesmo, a gente vai chegar no Natal. Vamos comprar da nossa vizinha, do nosso vizinho, vamos procurar saber como aquele alimento que a gente consome é produzido. Isso é possível. Às vezes está no nosso próprio prédio. Outro dia eu descobri que no edifício em que eu moro tem uma senhora que faz pães ótimos. Comecei a comprar pães dela. Quer dizer, hoje a pequena economia, a economia que está próxima, é um exemplo de economia sustentável. É isso que a economia de Francisco busca. Mas essa pequena economia ela tem que ser a grande. Foi assim ao longo da história. Como era na Idade Média? Havia uns feudos, aí algumas pessoas que se revoltavam da vida do feudo, em que a pessoa era propriedade daquela terra, daquele senhor feudal, elas saíam dos feudos e foram para os burgos, que eram as cidades, e começaram a produzir uma economia artesanal, o comércio, até que em algum momento os burgos foram mais fortes que os feudos e houve as revoluções do séculos XVII, XVIII, Revolução Francesa e tudo. Naquela época as transformações eram mais lentas, hoje elas são mais aceleradas, então vai se gestando várias outras formas de economia, como no caso da energia. Falar de energia limpa é falar também em produção distribuída de energia, cooperativas de produção de placas solares, de cataventos e de outras formas de energia também, que vai se inventando e descobrindo, mas não para comprar a placa solar lá da China, mas para produzir na nossa comunidade, no assentamento rural. Há exemplos, inclusive nós vamos amanhã, e quem assistir pode vir aqui para o Tucuarena acompanhar. Há exemplos de que isso acontece em assentamentos rurais, em aldeias indígenas, produção de placa solar. O software livre também, é tratar de economia de Francisco. Tem sentido ter um software que é proprietário, que é fechado, em que se cria uma nova escravidão, em que as pessoas têm que pagar lá para Microsoft todo ano, pagar fortunas para licença de produtos. Imagine quanto um governo, uma prefeitura paga de licença, quando a gente poderia ter o software livre, que é o código aberto do software, e permitir, com isso, que muita gente, muito jovem, trabalhasse, porque software livre não é de graça. Ele significa que tem serviço. E aí se contrata o jovem nos lugares. É a mesma relação com a agricultura. Quando a gente fala das sementes, né? Semente transgênica, patenteada, né? Que tem dono, que fica aí em meia dúzia de grandes multinacionais, tem o controle da vida, né? Não, existem os bancos de semente, as sementes crioulas, que foram desenvolvidas ao longo de milhares de anos. Até porque a vida ela é livre, ela é uma dádiva, ela não pode ser apropriada. Há esse sentido ético também na economia de Francisco e da redescoberta do sentido do bem comum. Por exemplo, fonte de água. Uma boa política pública, ano que vem vai ter eleição nas prefeituras, né? Uma boa política pública para uma prefeitura seria ter fonte de água limpa nas cidades, para as pessoas não precisarem comprar garrafinha de plástico o tempo todo e poder tomar água. Já houve isso, nem dentro de Roma era assim. Banheiros públicos também limpos, as pessoas precisam ser bem tratadas. Isso é a economia de Francisco. Quer ver uma outra política pública que podia ser aplicada? Libertar os pássaros. Não ter mais gaiola. Se a gente quer ouvir o som do pássaro, vamos plantar árvore. E eu estou falando isso de uma forma séria. Ela tem um efeito simbólico, mas ela tem um efeito prático também, que é essa ideia de que na política atual se captura a vida, para colocar a vida a serviço de interesses muito amesquinhados. No caso, eu querer ouvir aquele canto de um pássaro e ao mesmo tempo impedir que esse pássaro voe e fique preso numa gaiola. Se eu plantar árvores frutíferas, vai ter mais pássaro no meu quintal ou na rua de casa do que com uma gaiola só. Isso tudo é a economia de Francisco e ela pressupõe uma atitude muito
muito forte e imediata, porque e aí é que tem a força do chamado do Papa Francisco, e que não é um chamado religioso, pura e simplesmente, não é só para comunidade católica, é para todas as comunidades, para todas as religiões, para quem não tem religião, para todas as pessoas que prezam o sagrado da vida e prezam por essa, e têm o entendimento de que nós vivemos numa casa que é uma dádiva do universo, que é aqui esse nosso planeta, e que ela tem que ser entendida como nossa casa comum. Bacana, o professor Célio Turino dando aqui sua declaração sobre a economia de Francisco. Ele deu um belíssimo exemplo sobre a questão da liberdade do pássaro. A liberdade do pássaro representa também a liberdade de cada um de nós. Vídeo repórter Paulo França para o canal Resistentes. Legal, obrigado aí. Ô, professor, eu vou colocar, na verdade, talvez 2, 3